Em um dia que deveria ser como qualquer outro, Rafael, o filho caçula do renomado apresentador Ratinho, decide dar um passeio discreto pelo sofisticado Shopping Aurora, em Curitiba. Vestindo jeans, camiseta preta e um boné, ele não busca holofotes e apenas deseja tomar um café e caminhar tranquilamente. Apesar de carregar um sobrenome influente, Rafael nunca fez questão de usá-lo como vantagem. No entanto, seu momento de paz é abruptamente interrompido. Ao entrar em uma loja para admirar relógios de luxo, ele percebe olhares desconfiados. Um segurança, habituado a clientes de aparência mais refinada, o observa com julgamento. Esse aí não tem cara de quem pode pagar por isso, pensa o funcionário, ignorando qualquer possibilidade além de sua própria suposição. A tensão aumenta quando Rafael segura um dos relógios para examiná-lo melhor. Antes que ele possa sequer pedir atendimento, o segurança se aproxima com um tom rígido. Senhor, por favor, evite tocar nos produtos sem a supervisão de um vendedor. Rafael mantém a calma, responde com educação e um sorriso discreto. Desculpe, eu só estava olhando. Vou chamar um atendente. Mas a desconfiança já está cravada no olhar do segurança. Sem dar espaço para explicações, ele decide agir. Em poucos minutos, reforços chegam, e Rafael se vê escoltado para fora do shopping como se fosse um criminoso. Olhares curiosos acompanham a cena. Murmúrios tomam conta do ambiente. Humilhado, mas sem perder a compostura, Rafael questiona. Eu não fiz nada de errado. Posso pelo menos falar com o gerente? A resposta vem fria e impessoal. Nosso protocolo não permite. Pedimos que o senhor se retire imediatamente ou tomaremos outras medidas. E assim, sem direito à defesa, Rafael é expulso de um espaço onde, ironicamente, nunca deveria ter sido julgado pela aparência. Ou o senhor se retira agora, ou seremos obrigados a tomar outras providências. O tom frio e intimidador do segurança ecoou no ar. Rafael, indignado, mas sem querer criar uma cena, respirou fundo. Ele sabia que bastava mencionar seu sobrenome para reverter completamente a situação. Bastava uma única palavra, e tudo mudaria. Mas ele escolheu o silêncio. Em vez disso, pegou o celular e enviou uma mensagem curta e direta. Pai, acabei de ser expulso de um shopping. Não fiz nada. Quer saber o que aconteceu? Do outro lado da cidade, Ratinho revisava pautas para o programa quando a notificação surgiu na tela. Ele franziu a testa, respirou fundo e releu a mensagem. Conhecia bem Rafael e sabia que seu filho não era de arrumar confusão. Poderia facilmente resolver o problema com um simples telefonema, mas decidiu agir de outro jeito. Vamos ver até onde isso vai, e murmurou, pegando as chaves do carro. Vestindo roupas simples, sem os trajes chamativos da televisão, dirigiu-se ao Shopping Aurora. Ao chegar, encontrou Rafael do lado de fora, visivelmente desconfortável, mas mantendo a calma. O que aconteceu? Perguntou, direto. Rafael relatou tudo, os olhares desconfiados, a abordagem rude, a humilhação de ser escoltado para fora sem motivo algum. Ratinho ouviu tudo em silêncio, o semblante sério. Quando o filho terminou, um sorriso de canto surgiu no rosto do apresentador. Vamos entrar. Quero ver algo com meus próprios olhos. Pai e filho cruzaram novamente a entrada do shopping. Ratinho percebeu os olhares dos funcionários e clientes, alguns reconhecendo-o imediatamente. Mas não disse nada. Apenas caminhou calmamente, passando propositalmente pela mesma loja onde tudo havia acontecido. Dessa vez, ninguém o abordou. Nenhum segurança o observou com suspeita. Nenhum vendedor hesitou em atendê-lo. Afinal, agora ele era um cliente importante. Interessante, e murmurou para Rafael. Foi então que ele fez algo inesperado. Parou no centro da loja, ergueu a cabeça e, com voz firme, declarou: Quero falar com o gerente. Agora. O silêncio tomou conta do ambiente. Os mesmos seguranças que minutos antes haviam tratado Rafael com desprezo agora pareciam nervosos.
O gerente, um homem de terno impecável e postura rígida, apareceu rapidamente, com um sorriso forçado. Senhor, é um prazer recebê-lo. Como posso ajudá-lo? Ratinho não sorriu. Não estendeu a mão. Apenas olhou nos olhos do homem e disparou. Quero saber por que meu filho foi expulso desta loja. O gerente engoliu seco. Ele sabia que Ratinho era um nome poderoso. O gerente engoliu seco e tentou controlar a situação. Senhor, houve um mal-entendido. Tenho certeza de que podemos resolver isso da melhor forma possível. Ratinho cruzou os braços, mantendo o olhar firme. Mal-entendido? Eu quero ouvir a explicação do segurança que tirou meu filho daqui. O segurança, visivelmente nervoso, hesitou antes de se aproximar. Escolheu as palavras com cautela. O rapaz estava agindo de maneira suspeita na loja. Pegou um relógio sem chamar um vendedor, e, por precaução, achei melhor intervir. Rafael franziu a testa, indignado. Peguei um relógio como qualquer outro cliente faria. Eu nem tentei sair da loja. Ratinho ergueu uma sobrancelha e encarou o segurança. Então me diga. Se fosse eu aqui, vestido assim, vocês me tirariam do shopping da mesma forma? Silêncio absoluto. O segurança desviou o olhar. O gerente, tentando amenizar a situação, interveio rapidamente. Senhor, entendemos o erro. Podemos oferecer um pedido formal de desculpas e um vale-compras como compensação pelo transtorno. Ratinho soltou um riso curto, descrente. Depois, sem elevar a voz, mas carregado de firmeza, disse algo que ninguém naquela loja jamais esqueceria. O problema não é um pedido de desculpas. O problema não é um vale-compras. O problema é que vocês julgaram meu filho pela aparência. O ambiente ficou tenso. Todos ouviam atentamente. Meu filho não precisava que eu viesse aqui para resolver isso. Sabe por quê? Porque qualquer pessoa deveria ser tratada com respeito, independente do sobrenome ou da conta bancária. Se ele não fosse meu filho, vocês teriam ignorado esse erro. Mas eu garanto que a internet não vai ignorar. O silêncio pesou no ar. Os seguranças e funcionários abaixaram a cabeça. Mas a reviravolta ainda não havia terminado. De repente, uma mulher que estava na loja se aproximou e, com voz firme, decidiu falar. Isso aconteceu comigo também. Eu só estava tentando trocar um presente quando meu marido me deu um presente, e quando tentei trocá-lo, fui tratada como se estivesse incomodando. A voz embargada da mulher ecoou pelo ambiente. Em meio ao silêncio tenso, outro homem vestindo roupas simples ergueu a mão e concordou. Comigo foi a mesma coisa. Me olham torto, como se eu fosse um ladrão. De repente, o shopping inteiro se transformou em um verdadeiro tribunal público. Pessoas que antes apenas observavam começaram a compartilhar histórias semelhantes. O ar ficou pesado, e a cada novo relato, o rosto do gerente ficava mais pálido. O segurança que expulsou Rafael abaixou a cabeça, sentindo o peso da verdade. Foi então que Ratinho, com os braços cruzados e um olhar firme, decretou: Eu não quero nada de vocês. Não quero vale-compras, não quero promessas vazias. Mas quero que aprendam algo hoje, e ninguém vale mais do que ninguém só porque veste roupas caras ou tem dinheiro no bolso. Vocês erraram. E agora todo mundo aqui viu isso. O gerente percebeu que a situação estava fugindo do controle. Tentando salvar o que restava da reputação do shopping, fez sua última cartada. Senhor Carlos Massa, em nome do shopping, pedimos desculpas pelo ocorrido e garantimos que revisaremos nossos procedimentos internos para evitar que isso aconteça novamente. Ratinho o encarou por alguns segundos. Então, fez algo inesperado. Pegou o microfone de um funcionário da loja, virou-se para a multidão que agora se aglomerava ao redor e disse, com firmeza: Então vocês vão mudar? Ótimo! Mas mudança de verdade começa com atitude, não com discurso ensaiado.
Quero ver se essa mudança acontece mesmo ou se isso aqui vai ser só mais um caso abafado. Em seguida, sacou o celular do bolso e iniciou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Boa tarde, pessoal. Quero contar para vocês o que acabou de acontecer aqui. O gerente gelou. O segurança engoliu seco. Os funcionários prenderam a respiração. Ratinho, com sua voz inconfundível e postura firme, explicou rapidamente o que havia ocorrido, destacando como as aparências ainda influenciam o tratamento dado às pessoas. Enquanto falava, os comentários começaram a explodir. Milhares de pessoas assistiam à live. A história viralizava em tempo real. O gerente tentou interromper. Senhor, podemos conversar em particular. Mas era tarde demais. O público já estava engajado. Nos corredores do shopping, clientes começaram a filmar e compartilhar suas próprias experiências. Outros declaravam que não comprariam mais ali se nada mudasse. E então, aconteceu a grande reviravolta. Do outro lado da cidade, um dos maiores investidores do shopping, um empresário renomado, estava assistindo a live. Furioso com o impacto negativo na imagem do estabelecimento, tomou uma decisão drástica que mudaria completamente os rumos daquela história. Enquanto a transmissão de Ratinho continuava bombando nas redes e veículos de imprensa já começavam a repercutir o caso, o telefone do gerente tocou. Do outro lado da linha, a voz seca e impaciente do investidor foi direta. Quero uma reunião emergencial. Agora. Com todos os responsáveis, isso é inaceitável. O gerente já suando frio. Estamos resolvendo, senhor. Não, não estão. Se estivessem, isso não estaria estampado em todos os jornais agora. Quero soluções imediatas. Do outro lado da linha, a voz do investidor era seca, impaciente. No shopping, o clima era tenso. O segurança que expulsou Rafael estava visivelmente abalado. Pela primeira vez, sentia o peso real de suas atitudes. Com a repercussão tomando proporções gigantescas, funcionários e clientes começaram a se perguntar quantas vezes isso já aconteceu sem que alguém famoso estivesse por perto para denunciar. Rafael olhou para o pai, impressionado. Você realmente não precisava ter feito tudo isso, pai. Ratinho sorriu de canto. Claro que precisava. Mas não por você. Se a gente tem voz, precisa usá-la do jeito certo. Pouco depois, o shopping divulgou um comunicado oficial anunciando a demissão do gerente, o afastamento dos seguranças envolvidos e a implementação de treinamentos internos para evitar discriminação. Mas Ratinho não se impressionou. Bonito no papel. Quero ver se fazem mesmo. A história ganhou proporções que ninguém imaginava. Jornais e programas de TV abordaram o caso, pessoas passaram a compartilhar suas próprias experiências de discriminação, e o debate sobre preconceito social em estabelecimentos de luxo explodiu nacionalmente. Mas o que ninguém esperava era a atitude final de Ratinho. No dia seguinte, ele voltou ao shopping. Desta vez, acompanhado por um grupo de crianças de um projeto social que ele apoiava. Entrou com elas de mãos dadas, garantindo que tivessem um dia inesquecível ali, e almoçaram, visitaram lojas e se divertiram. Quando questionado sobre o motivo daquele gesto, sua resposta foi curta e direta. Para que aprendam desde cedo que todo mundo merece respeito. O impacto daquela atitude seria sentido por muito tempo. Nos dias seguintes, a repercussão continuava intensa. Redes sociais fervilhavam de comentários, e o shopping tentava desesperadamente recuperar sua imagem. Mas, no meio de tudo isso, Rafael aprendeu uma lição que jamais esqueceria. Ele percebeu que o pai poderia ter resolvido tudo com uma simples ligação, pressionando a administração do shopping para se retratar. Mas Ratinho escolheu um caminho diferente, e educar, expor o problema e provocar uma mudança real. Você podia simplesmente ter exigido um pedido de desculpas e encerrado a história, comentou Rafael, refletindo. Ratinho cruzou os braços e respondeu com um sorriso. E isso teria resolvido o problema? Ou só tapado o sol com a peneira?
Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, e então sorriu. Ele entendeu. Aquela situação não era só sobre ele. Era sobre todas as pessoas que já passaram por algo semelhante, mas nunca tiveram voz. Enquanto isso, o shopping cumpriu sua promessa de mudança. Além de afastar os responsáveis pelo episódio, a administração passou a investir em treinamentos para funcionários, promovendo respeito, diversidade e empatia. Dessa vez, o impacto foi real. E tudo começou com alguém que se recusou a ficar calado. Pela primeira vez, estavam verdadeiramente abertos a aprender. Mas a maior transformação aconteceu dentro de Rafael. Ele finalmente entendeu que o verdadeiro poder da influência não estava no status, no dinheiro ou no sobrenome, mas sim na capacidade de usá-la para algo grandioso, algo que realmente pudesse mudar vidas. Essa era a verdadeira herança deixada por seu pai. Os dias se passaram e, embora a polêmica estivesse começando a perder força, o impacto do caso ainda ecoava. Algumas pessoas aplaudiam a coragem de Ratinho, enquanto outras viam a situação apenas como uma exposição desnecessária. No entanto, uma coisa era inegável, a repercussão era gigantesca. Pressionado pela opinião pública, o shopping anunciou uma campanha de inclusão e respeito, trazendo especialistas para treinamentos e investindo em ações sociais. Pela primeira vez, não estavam apenas tentando encobrir o escândalo, mas realmente corrigir o erro. Foi então que um novo desafio surgiu. Um dos seguranças afastados concedeu uma entrevista exclusiva para um programa sensacionalista, alegando que apenas seguia ordens superiores. Eu não sou o vilão dessa história. Fui treinado para agir assim, declarou ele, jogando a responsabilidade sobre a cultura da empresa. A declaração mudou completamente a narrativa. Se aquilo fosse verdade, significava que o problema era muito maior do que uma simples abordagem errada, era algo enraizado na estrutura da empresa. Ratinho percebeu que precisava ir além. Agora, não era apenas uma questão individual, mas um problema sistêmico. E ele já sabia exatamente o que fazer. A revelação do segurança virou manchete em questão de horas. Se suas palavras fossem confirmadas, isso provaria que a discriminação no shopping não era um caso isolado, mas sim uma prática institucionalizada. Em vez de se esquivar, Ratinho aceitou o desafio e decidiu aprofundar ainda mais a discussão. Utilizando sua influência, ele convidou especialistas em direitos humanos e inclusão social para debaterem o tema em uma edição especial de seu programa de TV. Na transmissão, diversas vítimas de discriminação em estabelecimentos de luxo compartilharam suas histórias, e o impacto foi avassalador. Enquanto isso, Rafael decidiu agir por conta própria. Ele entrou em contato com ex-funcionários do shopping e começou a coletar depoimentos sobre a cultura de atendimento da empresa e as diretrizes que os trabalhadores recebiam. O que ele descobriu poderia mudar tudo. Rafael fez uma descoberta perturbadora, e havia um padrão claro de tratamento diferenciado de acordo com a aparência dos clientes. Armado com essas informações, ele decidiu agir. Publicamente, confrontou a administração do shopping, exigindo mudanças reais em vez de promessas vazias. A pressão da mídia foi intensa, e a diretoria do shopping não teve escolha senão admitir falhas graves e se comprometer com transformações profundas. O que parecia um caso isolado se tornou um movimento poderoso, impulsionando mudanças não apenas naquele shopping, mas também em outros estabelecimentos que passaram a revisar suas políticas de atendimento. Rafael provou que a verdadeira influência não está no status, mas na coragem de usá-lo para transformar realidades. A repercussão foi avassaladora. Sob os holofotes da opinião pública e de organizações de direitos humanos, a administração do shopping anunciou uma reestruturação completa no treinamento de seus funcionários. Além disso, outras redes começaram a reformular suas práticas de atendimento ao público. Rafael sabia que havia conquistado algo importante, mas tinha plena consciência de que uma mudança genuína exigia vigilância contínua. Não bastava uma promessa, era preciso garantir que as novas diretrizes fossem cumpridas. Determinando a manter essa luta viva, ele lançou um projeto social para conscientizar sobre discriminação em espaços comerciais. Com sua influência, passou a visitar shoppings, lojas e locais públicos para avaliar a forma como os clientes eram tratados.
Quando encontrava irregularidades, denunciava. Quando via boas práticas, fazia questão de enaltecê-las. O projeto viralizou rapidamente, ganhando apoio de celebridades e ativistas. Pessoas de todo o país começaram a compartilhar suas experiências usando a hashtag Respeito para Todos, gerando uma mobilização nacional. Pela primeira vez, estabelecimentos perceberam que ignorar o problema traria consequências reais. Enquanto isso, Rafael também passou por uma transformação pessoal. Ele percebeu que, apesar de ter crescido em uma posição privilegiada, não poderia fechar os olhos para as injustiças ao seu redor. Inspirado por essa experiência, aprofundou-se no estudo dos direitos humanos e começou a planejar um documentário sobre discriminação silenciosa em ambientes elitizados. O shopping onde tudo começou passou por mudanças significativas. Além de afastar funcionários que perpetuavam práticas discriminatórias, adotou um novo código de conduta e intensificou o treinamento da equipe sobre inclusão e respeito. A administração também implementou um canal permanente para denúncias de clientes e funcionários, garantindo maior transparência e responsabilidade. Essa história fez o Brasil refletir. Em um de seus programas, Rafael fez um discurso que marcou o país: "O que aconteceu comigo poderia ter acontecido com qualquer um." A diferença é que muitas pessoas vivem isso diariamente, sem câmeras ligadas ou nomes influentes para defendê-las. Se esse caso teve algum propósito, que seja o de abrir os olhos de quem ainda acha que pode tratar os outros de qualquer jeito. Respeito não deve depender da aparência ou da conta bancária. Respeito tem que ser para todos. O público aplaudiu de pé. Naquele instante, ficou claro que essa não era uma história sobre vingança, fama ou poder. Era sobre justiça. Era sobre mudança real. Meses depois, Rafael caminhava pelo mesmo shopping onde tudo aconteceu. Mas, dessa vez, algo era diferente. Os funcionários estavam mais atentos, os seguranças mais cuidadosos e o ambiente mais acolhedor. Na entrada, um cartaz dizia: "Aqui, todos são bem-vindos. Respeito é nossa prioridade." De longe, Rafael observava satisfeito. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas tinha certeza de que uma semente havia sido plantada. Aquela não era apenas uma vitória pessoal. Era um passo importante para um mundo mais justo. Essa história nos faz refletir sobre um problema real: o preconceito silencioso que permeia o nosso dia a dia. Quantas vezes alguém já foi julgado pela aparência, pela forma de se vestir ou pelo lugar de onde veio? Quantas injustiças passaram despercebidas porque ninguém teve coragem de denunciá-las? A mudança começa com uma atitude. E, às vezes, basta um gesto para transformar o mundo. Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.